Olá, sou o Vitor da FETransporte Brasil. Você está participando do FETransporte Brasil Conference. O evento de hoje e o painel de hoje será sobre o sinistro de transporte de carga. Os nossos convidados é o Rafael Fragnan, da Argo Seguros, e o Luiz Perna, da L Perna, reguladora de sinistro. Fragnan, a palavra é sua. Olá, obrigado pela presença e pelo convite, pessoal da FETransporte. Sou Rafael Fragnan, sou o diretor de sinistros e gerenciamentos de riscos da Argo Seguros. E é um prazer poder comentar um pouco aqui, falar um pouco do nosso dia a dia, do atendimento de sinistro e a liquidação dos sinistros de transportes em todo o nosso Brasil. Luiz, por favor. Boa tarde a todos. Agradeço a oportunidade de poder falar desta profissão de regulador. Agradecer a FETransporte pelo convite e pela iniciativa positiva aí nesses tempos difíceis aí que estamos vivendo. É uma forma da gente se contactar com o setor, com o pessoal aí, tá? Então vamos às perguntas. Vamos lá. Então, como a ideia é justamente desmistificar um pouco do sinistro, porque existe um tabu muito grande entre os corretores quando a gente fala de sinistro de transporte de carga, muitos têm medos, alguns receios. Então, vamos começar do início mesmo, gente. Rafael, quais são as informações necessárias para fazer a abertura de um aviso de sinistro? Vitor, primeiro que eu queria comentar, antes de falar um pouquinho da abertura do aviso de sinistro, dizer que a função do sinistro, ou o sinistro, nada mais é do que a materialização da promessa que foi vendida há um tempo atrás para o cliente. Então, a gente fez a promessa e aqui a equipe de sinistro vai materializar essa promessa para o cliente. Então, é muito importante que o cliente tenha um atendimento rápido e adequado para que ele tenha essa materialização concretizada. Falando um pouco da abertura de um sinistro, ela de carga dentro da companhia, de forma geral do mercado, era uma coisa muito simples. Os segurados têm aí, no caso da Argo Seguros, alguns meios para fazer essa comunicação. O mais comumente usado é o nosso 0800, em que o segurado vai ser atendido pela nossa central e ali ele vai requerer algumas informações básicas para fazer a abertura inicial desse atendimento. E dentro dessas aberturas está ali o nome do segurado, o CNPJ da empresa, onde a gente já consegue localizar essa pólice, aonde foi o acidente ocorrido, ou no caso de um roubo, aonde aconteceu esse roubo, para que a gente possa deslocar a nossa equipe para o local. O tipo de mercadoria que estava sendo transportada é outra informação importante a ser passada, bem como uma estimativa do valor do que estava sendo transportado. Porque, a depender do tamanho do sinistro, é um tipo de procedimento que tem que ser adotado tanto pela seguradora como pelos prestadores de serviços, os grandes comissários de avarias que nós temos espalhados pelo país. Uma coisa muito importante que precisa ser sempre ressaltada, que o tempo do atendimento do sinistro, a agilidade de quando acontece o acidente ou o roubo para chegar essa informação na companhia, ela é primordial para que a gente consiga ter um resultado adequado no trabalho de atendimento desse sinistro e, muitas vezes, diminuição do prejuízo. Exatamente. O Luiz vai comentar um pouco à frente. Pode falar. Até fazendo um adendo, isso é uma coisa, até o treinamento que vai ser disponibilizado dentro do nosso evento sobre seguro de transporte de cargas, eu falo bastante disso. Aconteceu um sinistro, primeira coisa que o segurado tem que fazer antes de falar com qualquer pessoa é ligar na central da seguradora, fazer o aviso, passar essas informações, justamente porque no nosso negócio, quanto mais rápido, mais ágeis nós formos, mais sucesso a gente vai ter no atendimento. Com certeza. É isso aí. Então, fazendo todo esse atendimento dessas informações, a coleta dessas informações, nós repassamos isso para o pessoal dos comissários de avaria, as empresas que são parceiras da companhia. No caso aqui a gente tem o senhor Luiz Perna, que é nosso parceiro de longa data e faz atendimento em todo o Brasil, e eles assumem aí o atendimento do sinistro e partem para fazer o atendimento em loco e dar todo o suporte para o cliente. Acho que o Luiz pode fazer alguns comentários aí, Luiz, de como se procede esses atendimentos aí em pista quando você é acionado aí por um acidente com o segurado.
Perfeito. Perfeitamente. Bom, pessoal, acho que é importante colocar uma premissa dentro dessa linha que já começamos a falar aí, o Rafael e o Vitor, que é essa sequência, né? Não adianta nada o segurado ser célere, avisar o 24 horas, né, o 0800, e nos avisar e nós não fazemos a nossa parte. A gente também tem que ser célere no mesmo sentido que foi o segurado, tá? E a gente tem notado algumas coisas que eu acho que eu gostaria de destacar. Inclusive, já sugeri isso para ser transporte nas oportunidades que puderem haver. O segurado, por exemplo, somente aqueles segurados que têm mais transporte no dia a dia, tem que preparar bem o seu motorista para que esse também seja ágil, né? Porque às vezes essa comunicação chega no segurado que vai fazer a comunicação muito tarde. E aí não tem mágica, né? Quando Verdade. você chega num sinistro 8, 10, 12 horas depois, a situação já não é mais a mesma e por mais esforço que a gente possa fazer com a nossa equipe, a gente já não tem o mesmo resultado que se o motorista, que é a primeira pessoa a saber, obviamente quando ele não está acidentado, né? Quando não está hospitalizado ou machucado, ele possa fazer. Bom, colocado essa premissa, eu acho que é importante essa preparação do motorista, né? Sei lá, eu colocar no para-brisa, um 0800, de alguma forma que ele seja ágil como com o sistema também. Isso colocado assim que a gente recebe o pedido 24 horas, o 0800, a gente tem uma equipe de comissários no Brasil todo, de norte a sul, leste a oeste, atendemos desde lá de cima de Roraima, Acre, esses dias atendemos no Acre, até o Rio Grande do Sul. Tá? E estamos espalhados estrategicamente nos portos e nos SOS, nas estradas. E a gente, em seguida, dispara o mais próximo possível, né? Esteja, a gente entra isso não importa o horário, 24 horas. E no nosso sistema, o que a gente faz? A gente usa o WhatsApp, que tem muitas reguladoras que têm usado sistemas próprios, mas a gente resolveu, até temos o nosso, nós resolvemos na praticidade usar o WhatsApp, que é o que todo mundo sabe fazer. Até a dona de casa, lá que não tem conhecimento com tecnologia, usa muito bem o WhatsApp para se comunicar com seus familiares. E assim são os motoristas, os nossos reguladores, os nossos comissários. É de uma rapidez impressionante. A gente, em seguida, insere toda a nossa equipe administrativa, independente do horário. É evidente que aqueles que não estão no horário de trabalho, eles vão tomar conhecimento no outro dia para tomar suas providências. E assim todo o grupo começa a interagir para que aquele atendimento seja um sucesso. E quando a gente fala de sucesso, nós estamos falando em salvar cargas. Perfeito. Exclusivamente em salvar cargas. Né? A seguradora precisa que seja feito isso, o segurado precisa que seja feito isso para o índice de sinistralidade dele, evidentemente, não ser alto, né? Então, a gente parte com essa... E aí tem as ações em loco, e que a gente vai orientando, mesmo os comissários com muita experiência. Eu sempre digo, cada caso é um caso. Não conseguimos repetir um igual ao outro, é impressionante. Cada caso tem a sua característica, a sua forma de tratar. Então, a gente tem um coordenador, né, que é substituído nos horários, que tem que ser, e esses coordenadores vão, então, coordenando essa operação para que ela tenha esse objetivo. Perfeito, perfeito. Muito bem colocado, Perna, muito bem colocado. Eu queria que o Fragnan fizesse só um complemento à resposta do Perna, quanto à questão, que é um questionamento que a gente recebe muito aqui dos corretores, que às vezes acontece um sinistro e eles têm aquela preocupação de fazer o transbordo, às vezes até para seguir viagem ou retornar para a origem de onde saiu aquela mercadoria, até para evitar saques ou qualquer outras perdas que podem sofrer aquela mercadoria. Eu queria que o Fragnan falasse como é que funciona um pouquinho essa questão do reembolso, quando isso é necessário, quais são as medidas que de fato são cabíveis nesse momento, para ninguém sair no prejuízo, nem o segurado e nem Claro. a seguradora, para a gente poder ter uma melhor regulação aí. Claro. A grande maioria dos casos, Vitor, é importante dizer que todo esse trabalho de
contratar o transbordo, fazer a contratação do equipamento necessário para movimentar a carga e fazer esse salvamento e continuar com a viagem para ir até o destino, ou até mesmo contratar um eventual segurança, uma carga de alto valor que está exposta e a risco de saque, e a gente contrata ali uma equipe para fazer uma certa segurança. Essa contratação, via de regra, ela é feita pelo pessoal da comissário de avaria. Então, esse é o principal trabalho quando a gente faz o acionamento da equipe para fazer o atendimento em pista, que eles têm no primeiro momento, que é salvar a carga, contratar os equipamentos necessários, se for necessário um frete complementar para continuar o transporte, isso vai ser feito contratado por eles. E esse custo ele fica pelo comissário de avaria em comum com a seguradora, não tem um desembolso do segurado. Se por acaso acontecer um sinistro onde ocorra um problema de chegada do comissário, ou o segurado tem que tomar alguma ação para minimizar o prejuízo, isso é uma regra que eu sempre comento para todo e qualquer cliente, independente do ramo, faça a contratação como se você não tivesse um seguro. O que quer dizer? Não, que a gente não vai pagar? Não é o caso. Faça como se fosse para você. O que é bom para você Perfeito. vai ser bom para a seguradora. Então, você tem que sempre ter essa visão na frente. Mas esse tipo de contratação direta do segurado, ele é o menor dos casos. A grande maioria dos atendimentos, por conta da celeridade de chegada no local, a gente faz essa contratação em nome do segurado e isso está coberto pelo seguro. A gente vai fazer a indenização, o pagamento dessas despesas para salvaguarda, para salvaguardar a mercadoria e também definir se essa mercadoria vai ser levada até o destino final porque ela tem um valor e pode ser aceita ou se ela vai retornar ou mesmo ali ela vai ser vendida como salvada ou descartada. Esse é o trabalho principal do comissário de avaria no primeiro momento. É fazer e dar esse conforto para o cliente no momento de acidente. Essa é a função dele. A função do cliente é fazer o transporte. Esse é o core business dele. O nosso é atender esse acidente, esse momento difícil para ele. Muito bem colocado, muito bem colocado. O Perna já falou um pouquinho da atividade dele na pista também, e eu queria mudar um pouquinho o rumo da conversa e começar a falar mais agora no dia a dia mesmo, das demandas que às vezes a gente recebe, e fica meio assim de responder, fica aquela incerteza de como é que funciona, como é que não funciona, e com base no que vem acontecendo nos últimos meses, para a gente poder dar uma boa atualizada no nosso corretor de seguros. Rafa, eu estou recebendo alguns questionamentos dos corretores quanto à questão de tacógrafo e velocidade. Como é que é a posição da companhia de seguros quanto a isso em caso de sinistro? Estava acima da velocidade? Se o tacógrafo estava com alguma irregularidade? Qual que é a posição de vocês? E até se o Perna depois tiver alguma consideração também, vai ser muito bem-vindo. Claro. Isso é um ponto que já vem gerando alguns questionamentos, mas já está muito bem estruturado, tanto na Argos Seguros como a gente vê no mercado em geral. Questões de excesso de velocidade. O excesso de velocidade ele é uma regulamentação da Lei de Trânsito do Brasil. Então, você tem os limites que são determinados pelos técnicos aí do setor de transportes do Ministério dos Transportes ou do pessoal que redigiu a lei, para manter um certo nível de segurança nas estradas. Se a gente tiver um sinistro em que a gente constatar e houver provas efetivas de que o sinistro decorreu do excesso de velocidade do veículo, esse é um sinistro sem cobertura técnica na apólice. Isso serve para a Argo como para outras seguradoras do mercado. O seguro ele é desenhado para cobrir eventos de acidente, tombamento, colisão, dentro da normalidade do que pede a lei de trânsito. Então, se a via está pedindo para a velocidade ser a 60 por hora e o caminhão está a 100, ele já não tem a mesma condição de dirigibilidade que ele teria a 60. Então, isso está sendo agravado o risco. O que a gente tem tomado por praxe na companhia esses casos são passíveis de recusa. É importante ressaltar que sempre vai haver uma constatação e uma prova efetiva de que
houve o excesso de velocidade. E como é essa prova? É o tacógrafo. O tacógrafo, acho que é outra coisa importante se mencionar, que ele é um equipamento do veículo obrigatório. Então, uma das funções do nosso comissário, quando chega no local, é tentar preservar esse equipamento. Muitas vezes, o Perna pode comentar, aqui for falar, a gente chega lá e esse tacógrafo já não está, foi roubado ou até mesmo foi destruído por conta do acidente. Nesses casos, a gente não consegue obter a informação. Já aproveitando a deixa, o que eu gostaria de deixar de mensagem para os corretores e para os clientes, os nossos transportadores, faça uma reciclagem com seus motoristas. Deixem claro para ele que o excesso de velocidade é uma preocupação, que eles podem ser penalizados por isso. Eu digo do excesso de velocidade não só para o seguro de carga, ele traz, inclusive, outras responsabilidades para o transportador. Se um motorista está com excesso de velocidade, bate num carro de uma família e vem a causar danos a essa família, ou até mesmo, infelizmente, uma morte, essa responsabilidade pode ser trazida para o dono da empresa, o transportador. Isso pode resvalar numa ação contra ele, reclamando sobre essa responsabilidade do motorista que estava acima do excesso de velocidade. Então, é muito importante a conscientização dos motoristas da necessidade de seguirem as leis de trânsito e não andarem acima do que é permitido na velocidade das vias. Luiz? Bom, eu completando na prática, e posso dizer o seguinte, que a gente trabalha com alguma seguradora, mas a Argo tem uma prática muito interessante, que é exatamente essa, né? Não julgar ou não negar um seguro sem ter a segurança jurídica. Não para a Argo, mas a segurança jurídica para o segurado também, tá? Então, a Argo, por exemplo, quando a gente constata que houve um excesso de velocidade, porque está lá gravado no disco, e a placa de sinalização ou as leis daquela via apontam uma velocidade já determinada pelo próprio Código de Trânsito, e a gente constata isso, a gente manda fazer um certificado sobre esse disco, né? Não é uma decisão sem esse embasamento feito por empresas que são autorizadas pelo Inmetro a fazer. Tá? Então, a Argo recebe não só os discos, as evidências, fotos da placa de sinalização, enfim, mas como também um laudo que certifica a ela aquele problema da velocidade. Tá? E a gente, como o Rafael falou, é uma certa dificuldade de obter os discos, né? Alguns motoristas são instruídos a não entregar os discos, porque eles não têm autorização da transportadora, e eu digo para os nossos comissários que nós não somos polícia, não temos força da polícia. O que a gente tem que fazer é perguntar, solicitar, e caso seja negado, você coloca no seu relatório e simplesmente informa, né? Não tem como forçar o motorista a dar esta prova aí. Mas o fato todo, como o Rafael falou, é um problema assim, quase que constante. Né? A gente sabe da questão cultural, da questão das velocidades. Mas é um trabalho que a reguladora tem que fazer, porque está nas regras do jogo. Né? O seguro, ele tem regras, e a gente está lá exatamente para poder seguir essas regras, né, para proteger o segurado. É muito mais para proteger o segurado do que a seguradora. Muitas vezes o segurado não entende isso, né, e acha que é para, não, eles estão arrumando jeito para negar. Não, não é, pelo contrário. É para confirmar o direito que ele tem na pólice que ele fez. Perfeito, muito obrigado. E falando um pouquinho também, Perna, eu queria que tu falasse um pouco para a gente. Para a gente poder explicar melhor para o corretor, quando acontece um sinistro de avarias, isso é uma dúvida que eu recebo bastante, como é que é o processo de regulação, claro, resumidamente, de um sinistro de avarias? Questão de vistoria, de levantamento de prejuízos, resumidamente, só para a gente poder esclarecer para o nosso corretor. Tá, você está falando da número 5, né? Isso, adicional número 5. Isso, tá. Bom, ela não foge à regra, ela é exatamente feita como se faz as avarias normais das outras cláusulas, não tem diferença nenhuma, tá?
o que a gente faz no atendimento é levantar a natureza e a causa, né, das avarias. Quando você começa a fazer esse levantamento, é óbvio que você vai chegar na conclusão se é uma avaria, se é um acidente. Por exemplo, queda é uma grande discussão. Queda vai longe. A queda vai longe, porque, por exemplo, se a queda foi por causa de um acidente, ela tem uma outra conotação e uma outra visão, certo? O cara não derrubou aquela carga simplesmente porque estourou um pneu, passou no buraco, enfim, a mercadoria acabou caindo, abriu uma tulha, abriu alguma coisa, enfim. Então ele provocou aquela queda por um acidente. Isso é que o comissário e a reguladora têm que passar para a seguradora essa realidade e a verdade. Tá? Por outro lado, se a queda aconteceu, né, por exemplo, o estouro de um pneu, um buraco na estrada, algo que não foi de um acidente, nós temos que colocar e provar isso com fotos, né, com documentação, com a própria declaração do motorista, é importante a declaração do motorista, né? Tem motoristas que dizem, não, mas eu não tenho uma letra boa, eu não sei escrever, eu tenho dificuldade, e a gente todo comissário é um pouco de psicólogo, ele tem que ter um pouco de jeito. Ele tem que ter não é chegar lá e dizer o seguinte, não, eu sou comissário, o senhor tem que me entregar. Não é assim, né? Todo sinistro é uma situação de conflito. Sinistro não é uma situação para tomar cafezinho, né? As pessoas estão envolvidas no conflito, a transportadora se encontra inusitadamente numa situação que ela não quer, que aconteceu, o motorista muitas vezes está abalado, tá? Há prejuízo, pessoas sendo prejudicadas com aquilo, enfim, é uma situação que você precisa ter o carinho necessário, e até digo assim, o afeto necessário para tratar. Né? Ninguém lá é autoridade para chegar, basta já a nossa PRF e já chega, né, com a autoridade de polícia. Nós não. Nós chegamos lá para colaborar, esse que é o sentido da coisa. Então, a questão das avarias, você simplesmente tem que fazer, quantificar, colocar qual foi a causa e passar, evidentemente, para a seguradora fazer a sua análise, né, que ela sabe muito bem como fazer. Então, não há um diferencial, viu, Vitor? O que tem que se fazer é o trabalho normal de coleta de documentação, enfim. Fragnan, tens alguma colocação para fazer sobre a questão das avarias que, de repente, pode ter passado batido pelo Perna? Do teu ponto de vista, seguradora? Cara, eu acho que uma coisa importante, o Perna já colocou muito bem o trabalho, que a depender do tipo da avaria ou do tipo da mercadoria, a seguradora até amplia um pouco o escopo da análise e contrata um perito para fazer uma análise, um engenheiro específico sobre a matéria que está sendo analisada para verificar a avaria que tem, a extensão dessa avaria, se essa avaria é decorrente de um transporte ou não, se essa avaria que está sendo constatada está coberta na pólice. Então, o trabalho do comissário começa na identificação e a seguradora, a depender do caso, aumenta um pouco o escopo. Como o Perna colocou muito bem, o sinistro é sempre um momento de crise, de conflito e de perda. A gente nunca lida com o sinistro sem ter uma perda para algum dos lados. Então, o que a gente tem que fazer, como vamos chamar de profissionais da área de sinistro, é agir o mais rápido possível, com a melhor técnica possível, o mais transparente possível com o cliente, com o corretor, para chegar num resultado final. Seja para uma indenização, que a grande maioria das vezes a seguradora paga, ou por uma negativa de cobertura, que é o que fazer valer o que está no contrato. Acho que esse é o recado final aí. Perfeito, excelente, muito bom, muito bem colocado. Dando continuidade, de vez em quando eu me envolvo, o Perna me ajuda muito com isso, quando está no processo de regulação ali, com alguns formulários, alguns documentos. Eu queria que o Perna falasse um pouquinho para a gente da importância, falou já da declaração do motorista ser muito importante, mas sobre a carta reclamatória dos prejuízos. Muitos me questionam assim, mas Vitor, já tem a fiscal lá, por que da carta reclamatória de prejuízos, Perna? Explica para o pessoal aí. É engraçado, a gente que está no ramo, né, parece as coisas assim óbvias, mas a gente sabe que para o segurado, porque não é o ramo dele, não é o negócio dele sinistro, né? Como diz o Rafael e eu aqui, é um momento de conflito. Tudo a partir daí fica difícil, fica complicado na vida dele.
A questão dos valores é importante, porque não é só na comunicação do sinistro que a seguradora vai se basear. A seguradora tem que se basear, na verdade, no valor que o segurado acha que tem que receber. E você não pode impor a isso. Você pode depois questionar com as documentações, com todo o levantamento, né? Fazer um bate-bola com o segurado. Olha, não é bem isso aqui, nós podemos ver, olha, esse outro lado aqui, para chegar num denominador comum. Mas o segurado tem que partir do número, né? Afinal de contas, a carga é dele. E é ele que tem que colocar. Então, o segurado confunde, às vezes, com uma comunicação de sinistro, é a quantificação dos valores. E não são duas coisas diferentes que o segurado tem que fazer. Não tem como. Entendi. Muito bem. Muito obrigado. Rafael, tu aí tem alguma colocação quanto à questão da carta reclamatória? Tem muita dificuldade de os segurados, às vezes, questionarem os valores que a seguradora pagou ou não pagou? Tu queira colocar? Eu acho que, só com um complemento do que o Luiz falou, a carta de prejuízo é a comunicação para a seguradora formal do prejuízo que o segurado entende que está coberto na pólice. Você pode muitas vezes dizer, mas é só a nota fiscal. Aí eu volto no exemplo inicial que a gente conversou sobre despesas. O segurado pode ter incorrido numa despesa e essa despesa está coberta. E tem que estar dentro dessa carta de prejuízo. Ela é mais uma formalização e, às vezes, é uma segurança tanto para o cliente quanto para a seguradora. Porque, vamos comentar um pouco aqui, o processo de sinistro ele não conclui na liquidação ou no pagamento da indenização. Tem muitas vezes a seguradora ela continua trabalhando nesse processo visando buscar um ressarcimento do real causador do dano. Então, se a gente vamos traduzir aqui num caso hipotético, o segurado nosso está transportando uma carga, um veículo terceiro colide contra esse nosso segurado e a carga é perdida. O senhor Luiz Perna é acionado, vai lá, faz todo o atendimento, salva parte da carga ele destina, contrata ali um MUC para fazer o salvamento, um caminhão para completar o transporte, fazer o transporte complementar, conclui o processo dele, a gente paga a parte dessa carga que foi danificada, mais essas despesas. Para o segurado, esse processo concluiu, ele teve a despesa dele, a perda dele recomposta pela seguradora. Para a seguradora, vai iniciar um novo processo, que a gente vai recolher toda essa documentação e vai atrás da empresa que causou o acidente, que foi a que colidiu contra o nosso segurado. Entra em um processo de ressarcimento. E muitas vezes a carta do prejuízo, a carta de reclamação de prejuízo, é um documento que é exigido nesse processo de ressarcimento. O juiz entende que precisa ter essa carta, que é a formalização de que o segurado requereu uma indenização da seguradora e a seguradora pagou isso para ele. Então, às vezes é um documento necessário que a gente precisa para continuar o processo e buscar um possível ressarcimento. Para o cliente, às vezes, ele não tem essa visão, e não tem que ter. Isso é uma visão da seguradora, que a gente precisa explicar o motivo desse documento. Esse é importante. Não só para a carta, mas para qualquer documento que é pedido no processo. O segurado tem todo o direito, tanto o segurado quanto o corretor, de questionar e entender o motivo que a gente está pedindo esse documento para dentro do processo. A gente tem que, como profissionais da área de sinistro, a gente tem que esclarecer o motivo que a gente está pedindo esse documento para dentro do processo. Perfeito, excelente. Vitor, eu queria ajudar aí nesse entendimento. Sim. A título de colaboração, evidente, né? Porque no contrato do seguro, na apólice, tem uma cláusula lá que é subrogação de direitos. Né? Muito importante. Essa cláusula está até no Código Civil. O problema todo é que, para você explicar isso para o segurado, e às vezes até para o corretor, esses dias até um deles disse assim, mas é muito documento. Meu Deus do céu, quando de fato o sinistro de transporte exige uma documentação, digamos, bem densa. Tá? Mas o fato todo é que quando se faz uma apólice, o segurado subroga o direito à seguradora. Não tem como fugir disso. As seguradoras, se não tivessem esse direito, estariam quebradas. Esse negócio de seguros não existiria no mundo, porque não teria como sobreviver economicamente, né? A seguradora não fez o sinistro, não foi ela que foi lá e bateu, né? Ela só assumiu o risco através, né, de receber um prêmio, mas ela tem o direito, está lá na apólice, né? E não só na apólice, como está no direito do Código Civil. E o segurado, que é o que está na linha de frente, ele tem que
que dá os documentos para a seguradora, né? Não tem como fugir disso. É lógico que os comissários de avarias, quando atendem, eles já são instruídos, pelo menos na minha empresa, a coletar o máximo possível para evitar problemas para o segurado depois ter que estar conseguindo. Mas às vezes não é possível, às vezes não se consegue coletar todas. E ao longo do Principalmente quando o processo, motorista está ferido, né? lógico, não, e mesmo quando, sei lá, por algum motivo não quer dar, enfim, como eu te falei, a gente não obriga, né? Não tem como força de polícia. Mas ao longo do processo de regulação, que nós temos que entregar à seguradora, vai ter que apresentar os documentos. E posso dizer que o grande conflito, infelizmente, é o problema de documentação, né? Sim, a gente Leva-se sabe disso. meses, às vezes, para entregar, né? A gente poderia falar aqui um documento que é muito, digamos, combatido, é os documentos que a SUSEP exige, nem é a seguradora, coitado da seguradora. É o SUSEP, né, o órgão regulador que exige que tem que ser entregue ao longo da regulação. Então, o segurado, às vezes, poxa vida, mas eu quero receber, eu fiz o seguro, caiu o acidente, eu não fabriquei, vocês foram lá, constataram. O fato todo é que o direito de subrogação tem que existir, né? Ele tem que Sim. estar consubstanciado em documentos. Não tem juiz no mundo que vai julgar qualquer ação de repor recursos, né, indenizados sem documentos, né? Sim. Então precisa, não tem como fugir disso aí. Enfim, essa é uma contribuição que eu dou aqui para que os segurados entendam o porquê da apresentação de tanto documento. Então, tá bom, beleza. Excelente. Mas é bom, agora é o momento de mostrar daqueles questionamentos do dia a dia, mostrar para o corretor a visão de vocês também do que acontece. E eu falo bastante, e eu vejo bastante também, que de fato, quando tem um atraso, 70%, 90%, a culpa não é da seguradora, não é da reguladora, e sim de falta de documentação. Foi muito bem colocado, realmente. Outro ponto, Perna e Rafa, que me questionam bastante a questão da destruição dos salvados, tá? Vou dar um exemplo para a gente entrar num mérito que eu sou muito questionado. Vou dar o melhor exemplo disso é bebidas. Teve o sinistro de bebidas, uma colisão, um tombamento. Muitas vezes, aquela mercadoria, me corrija se eu estiver enganado, ela está ali intacta, em perfeito estado, amassaram algumas, mas muitas delas ainda, mesmo que em contato com o solo, vamos dizer assim, aparentemente estão de acordo e poderiam, né, ser consumidas, vamos colocar assim. O que acontece é que os embarcadores, eles se negam a aceitar muitas vezes a bebida quando tem esse contato com o solo em virtude da qualidade, independente da sua embalagem estar intacta. Então nós, né, o Rafael, vou botar o Rafael na jogada como seguradora, né, dizemos assim, tudo bem, a gente indeniza o valor total do prejuízo pelo valor total da nota, mas aquilo que aparentemente estaria apto para ser consumido, né, para ser vendido, comercializado, terá que ser destruído, certo? Aí nós temos o processo de destruição e o lado de destruição. Eu queria que o Perna começasse e depois o Rafael fizesse a conclusão sobre esse tipo de situação. Bom, então estamos falando sobre a questão da necessidade do descarte, tá? Mas o pedido de descarte da seguradora tem um motivo e uma justificativa muito razoável e muito simples de entender. A seguradora, quando ela indeniza, ela tem que justificar para os acionistas, para os donos da empresa, para onde foi aquele dinheiro e por que foi. Então, como é que ela vai indenizar qualquer carga sinistrada, se essa carga simplesmente sumiu no ar? Não foi vendida como salvados, não foi destruída, não foi descartada, não foi perdida no local do acidente, simplesmente ela sumiu. Aí não tem como a seguradora justificar dali para frente, né? Então, a questão do descarte é uma questão fundamental. Precisa, evidentemente, até que se encontre uma outra maneira, mas a maneira, que, pelo menos que a gente entende como justificada, é onde foi a carga, né? Tem fotos de descarte, quem descartou, enfim, um laudo, uma certificação desse descarte, justifica-se, você coloca isso na regulação, pronto. A seguradora tem como justificar dali para frente essa questão, tá? E não é só também acidente, tem muito adernamento que acontece quando tem seguro previsto para isso, né?
Você, por exemplo, numa freada, qualquer motivo, essas cargas são adernadas e elas sofrem lá avarias de amassamento, enfim, e essas empresas acabam condenando coisas que são absurdas. Mas você não consegue vender isso como salvados, mesmo porque tem uma marca ali, né? E o fabricante não quer que essa mercadoria, além de ser o consumo humano, vá para um mercado, né, que não tenha na qualidade que ela, afinal de contas, é o nome dela que vai estar lá. Então você veja que tem toda essa questão aí de mas eu não sei como descartar, e aqui está difícil, bom, aí fica uma situação que a gente não tem o que fazer como reguladora, né? Porque a gente tem que seguir esse tipo de jogo. Agora, mais fundamentalmente, a reguladora tem que entender o porquê das coisas. Porque quando ela tem esse entendimento, ela consegue, né, conversar com o segurado, com o corretor, e explicar para ele o motivo plausível para aquilo. Não é um pedido simplesmente porque eu quero e você tem que me entregar. Essa questão é muito importante, as reguladoras entenderem o motivo dessa documentação. Muito bom. Rafa? Vitor, só a gente volta um pouco no item anterior que a gente comentou da necessidade da documentação. Todo documento que é pedido num processo, ele tem uma razão, ele tem um porquê. O que cabe aqui para as reguladoras que estão trabalhando e para as próprias seguradoras é explicar o motivo para o cliente. Por que a gente está pedindo um laudo de destruição? O Luiz foi perfeito em comentar a necessidade do laudo. A gente precisa do laudo para fazer frente à necessidade da indenização. Se a gente tem uma carga que foi salvada e aparentemente ela teria um valor comercial, mas por um motivo de regramento ou até de qualidade do embarcador ele recusa, nós precisamos confirmar que essa carga foi descartada para dar a segurança da indenização. E a segurança não é só para a seguradora. A segurança ela é para o próprio cliente, porque esse resultado de uma indenização fica no histórico do cliente e isso é considerado nas renovações de apólice. Pode ser uma renovação na própria seguradora ou uma transferência de carteira. A seguradora sempre analisa um histórico de sinistro. E você pagar um sinistro que não teria direito, isso só prejudica a conta como um todo. Então, a necessidade do laudo de destruição ele é tanto para a seguradora quanto para o próprio segurado. Aproveitando essa deixa sobre o laudo de destruição de salvados, deixar aqui uma dica ou um ponto de interrogação para os corretores que estão nos assistindo, que é sempre entender a operação do seu cliente. É muito comum, e a gente já viu muitos casos aí, nos anos de estradas que a gente tem aí de atendimento de sinistro, clientes que têm problemas com embarcadores por conta de salvados. Vou traduzir aqui para vocês. A gente tem uma situação de um cliente que tem um contrato específico com um determinado embarcador e acontece um sinistro, a gente recupera uma mercadoria e pode vender essa mercadoria com salvado e o embarcador não aceita por uma questão de marca, por uma questão interna dele de qualidade do produto dele. Nessas situações, a gente acaba entrando num conflito, onde o segurado não quer se indispor com o embarcador, que é seu cliente, ele não quer perder o contrato, e a seguradora quer fazer a venda do salvado para melhorar o resultado da carteira. A dica que eu deixo aqui para os corretores é, em situações como essa, em que é identificado antes de um sinistro a existência de embarcadores no seu segurado com essa característica, o ideal é fazer uma negociação de uma cláusula de destruição de salvados, que, havendo a necessidade de ser destruído o salvado, a seguradora não vai discutir. Está na pólice, a gente vai acompanhar, vai destruir esse salvado e vai seguir com a indenização. Não fica uma discussão sobre a venda ou não desse salvado perante o embarcador. É muito comum ter esse tipo de conflito na relação comercial do segurado com o embarcador. Então, fica uma dica aí para os corretores para, identificando isso antes de um sinistro, o ideal é negociar com a seguradora uma cláusula de destruição de salvado na pólice. Perfeito, perfeito. Falando bastante do sinistro de RC-TRC, para a gente poder encerrar a parte do seguro de transporte rodoviário, do acidente, perdão, do obrigatório,
eu queria que vocês passassem para a gente quais são, até para ficar como orientação para os corretores, corretores poderem orientar melhor os seus segurados. A gente tem visto muitos sinistros negados por alta de velocidade, que já foi muito bem esclarecido por ti, Rafael, e pelo Perna também, mas eu queria que tu passasse para a gente, a critério de realmente orientação e instrução, em virtude de últimas negativas que a seguradora teve no seguro obrigatório do STRC, por que foram negados, quais são os principais motivos de negativas de sinistros, para o seu corretor poder orientar cada vez melhor o seu cliente a fim de evitar esse tipo de problema lá na frente. Claro. Acho que os maiores motivos de negativa, mais uma vez voltando, que são baixos os volumes de negativos, o grande volume de sinistros é indenizado pelas seguradoras, no caso do acidente, é o fato da excesso de velocidade ou uso de entorpecente, álcool pelos motoristas, o motorista está embriagado ou está com entorpecente no sinistro, durante o sinistro. É muito comum a gente ter situações com problema de averbação nos embarques. Eu acho que isso vai ser um tema que deve ser abordado por um dos painéis aí que vai comentar sobre a técnica. Então, sim, os corretores têm que estar muito próximo dos clientes para entender como está esse processo de averbação, como está a questão de uma DDR que ele tem, se isso está sendo informado para a seguradora ou não, se isso está sendo excluído dos embarques. É muito comum ter esse problema de averbação e isso acarreta na negativa do sinistro. Você transportou um embarque em que não recolheu o prêmio necessário, você vai ter problema de indenização. Então, esses são os maiores motivos de recusa que a gente tem dentro da seguradora. O Perna, acho que tem alguns também que gostam de compartilhar, que é a questão de avarias e situações não cobertas, né? Adenamento, quando o segurado não tem a cobertura específica, né, Perna, contratada. Exatamente. Esse é um conflito. E voltando atrás lá da questão só para reforçar do descarte, né? Basta ter a cláusula do descarte, tudo isso, o seu problema se acaba. O fato é que a maioria não faz e aí gera o conflito. E as negativas falta a documentação, né? Tem que ter a documentação, não tem como fugir desse tipo de coisa, né? Não dá para mandar para a seguradora faltando documentos. Esses dias nós atendemos um sinistro muito interessante. Eu vou exemplificar porque eu acho que o exemplo é bem uma carga de R$ 1.200.000. Falei de R$ 1.200.000. Estamos falando de um valor significativo. Mas a carreta devia valer seus 500, 600 mil, quase 2 milhões de reais. Fomos chamados, havia a menina que atendeu lá o aviso, não tinha muita informação, porque o comunicante também, por sua vez, não tinha muito dado para passar, e a gente vai investigar e dar uma de detetive, né? Como a gente tem uma certa prática, acabamos chegando lá no sinistro. Nesse caso, a gente levou meia hora. Foi no Rio de Janeiro, numa área bastante perigosa, de assalto, enfim, muito comum, né? E encontramos o caminhão dentro de um posto de gasolina, numa área bastante escura, e o caminhão abandonado. Bom, se procura, cadê o motorista? E de repente aparece o dito cujo. Mas tão alcoolizado que foi uma coisa assim, virou uma coisa cômica. Nós gravamos ele e ele assim completamente fora. Pode ser tragicômico, porque ele podia matar uma família numa estrada, botar aqueles 2 milhões de tanto sacrifício, que lá se sabe como se chegou naquele valor, quantas horas de vida alguém deu para aquele patrimônio estar ali, né? E aquele camarada irresponsavelmente às 1h da manhã, completamente embriagado, assim, uma coisa assim que a gente ficou, eu nunca tinha visto naquele nível. Não sei como é que ele conseguiu dirigir e chegar naquele posto de gasolina. Na verdade, ele acabou batendo um pouco o caminhão na lateral e nós fomos atender por conta disso. Mas olha, foi um parto para tirar esse cara de lá. Nós automaticamente contratamos uma vigilância armada, né?
porque era uma questão de risco. E, de qualquer maneira, essas vigilâncias armadas, elas não são polícia, né? Elas são para proteger uma carga até um limite. Eu sempre digo que vigilância armada não pode passar do seu limite, porque senão tudo isso pode se jogar contra a reguladora e pode se jogar contra a seguradora também, né? Então, nós temos um limite para agir nessa história aí. Mas é assim, então, como é que você vai lidar com uma situação dessa? Não tem seguro, não está protegido, né? Quer dizer, tem que pegar esse motorista, fazer uma reciclagem, sei lá, eu chegar a esse camarada e dizer o seguinte: meu amigo, você está com um tanque de guerra na mão, pronto para matar, pronto para causar problemas que a vida inteira você vai sofrer, você e o teu patrão. Mas, enfim, eu estou dando esse exemplo porque foi uma coisa foi engraçada, porque, graças a Deus, não tinha acontecido nada, a carga estava preservada, a gente conseguiu trocar o motorista e o cavalo e seguir viagem, né? Não deu zero de prejuízo. E, enfim, mas voltando um pouquinho, Rafael, e vocês aqui, a gente tem agido muito, e na hora que atende, na questão da vigilância armada. Cada vez mais a gente tem sentido que essa primeira ação é a mais preeminente que a gente tem que ter. Porque é impressionante como essas quadrilhas estão já bem formadas nas estradas, estão e são avisadas com uma rapidez, que é uma coisa assim que a gente fica absurdamente, e a rapidez com que tiram a carga. Então, a vigilância armada, a reguladora que tem um bom contato, que tem um bom trânsito com esse tipo de serviço, ela atende muito bem o segurado e a seguradora. A gente tem bastante focado nessa questão da vigilância armada, com resultados bem positivos. Muito obrigado, Fernando. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Eu acredito que desse bate-papo aqui a gente vai colher bons frutos e um bom entendimento, tanto para os corretores, até com a intenção deles passarem para frente para os seus clientes. Vai ser muito interessante. Agradeço muito a colocação de vocês. A gente está caminhando para o final do nosso bate-papo. A gente conversou bastante sobre o seguro obrigatório, sobre o RCTRC, e eu queria encerrar contigo, Rafael, falando um pouquinho sobre o roubo de carga, né? Aqui no Sul, onde fica a matriz da FETransporte, a gente, graças a Deus, está conseguindo, o Perna também fica aqui, a Perna também fica aqui na região sul do Brasil, diminuir bastante a questão do seguro de roubo de carga, mas ele ainda acontece. E eu queria que tu passasse um pouquinho para nós a questão do atendimento do sinistro de roubo, Rafael, a parte de regulação, quando o trabalho integrado que a seguradora realiza junto com os peritos lá que fazem investigação, que fazem regulação do roubo, junto com a gerenciadora. Eu queria que tu falasse um pouquinho com a gente sobre isso. Claro. Primeiro eu quero começar falando da regulação do roubo, que ela tem algumas particularidades distintas do atendimento de pista, né? A gente fala o SOS Estrada, mas no fim do dia ela tem a mesma função. Você tem o segurado numa ponta que sofreu uma perda, o comissário ou o sindicante ou o prestador de serviço, vamos chamar como a gente queira, fazendo uma avaliação daquela perda e a seguradora na outra ponta para fazer a indenização. No fim do dia, elas são muito semelhantes. Como que acontece? O que tem um pouco de diferença? Você tem um outro ator nesse processo de regulação mais comum, também tem no SOS Carga, mas menos comum, que é a gerenciadora de risco. Então, do mesmo modo que a gente precisa ter uma agilidade para receber esse aviso, a gente também precisa, no caso de roubo, receber rapidamente esse aviso. Por quê? As empresas que são acionadas são empresas especialistas em recuperação de carga. Então, quanto mais rápido a gente souber desse roubo, mais rápido essas pessoas vão estar em contato e tentar buscar e localizar essa carga para diminuir o prejuízo. A gente tem aí que ter um contato muito próximo com a gerenciadora de risco, e isso é muito importante, e aí eu volto mais uma vez aqui para os amigos corretores que estão nos acompanhando. É muito importante a gente saber quem é a gerenciadora de risco que está atuando nesse caso, e as informações dessa gerenciadora serem passadas o quanto antes para a reguladora e para a seguradora. Informações de que tipo? Quando foi a última vez que uma isca, se tem isca embarcada, se
posicionou, qual foi a última vez que teve contato com o motorista, quando foi a última vez que a tecnologia apresentou um alerta para a gerenciadora. Tudo isso a gente busca, num primeiro momento, para localizar a carga. Num segundo momento, a gente vai usar essas informações, mas toda a documentação que é colhida durante o processo, seja a entrevista com o motorista, boletim de ocorrência na delegacia que foi registrado, e monta a dinâmica do sinistro para identificar como ocorreu aquele roubo. E, além dele estar coberto, a gente tenta identificar falhas nesse processo, não para negar, mas sim para voltar para a subscrição e melhorar essas falhas e mitigar essas falhas para que a gente não tenha um roubo posterior. Então, eu sou muito criterioso junto à equipe e junto aos prestadores que atendem o roubo para dizer: a gente precisa regular o sinistro, a gente precisa trazer informações para a companhia, ver se isso está coberto ou não, para fazer a indenização, mas muito mais além disso, a gente precisa avaliar e identificar onde foram as falhas que ocorreram nesse roubo para a gente corrigir isso e não ter um problema futuro, um novo roubo dentro dessa apólice. Esse é o maior, um dos maiores targets que a gente tem dentro da regulação de sinistro de roubo de carga. E como é que está a recuperação das cargas aí na Argo, falando especificamente da Argo Seguros? Está tendo algum sucesso com o apoio dos sindicatos e da gerenciadora de risco em recuperar as cargas, Rafa? A gente tem obtido algum sucesso, e aí vamos voltar um pouquinho do que a gente conversou sobre salvado. Algumas vezes a gente esbarra na questão do embarcador não aceitar a recuperação. Então, vou dar alguns exemplos. Medicamento. A gente recupera e, a grande maioria das vezes, a gente tem que destruir isso porque o embarcador não consegue garantir e certificar que aquele medicamento está ainda em boas condições de uso. Mas, mesmo assim, a gente continua indo atrás das cargas. Por quê? A gente está tirando uma mercadoria que é ilícita do mercado, que foi um produto de roubo, e destruindo. Isso enfraquece toda a máquina aí que está por trás dessas quadrilhas especializadas em roubo de carga. Agora, tem muitas outras cargas que a gente está conseguindo localizar e diminuir todo esse prejuízo para o próprio segurado. Aqui a gente tem muita cabeça, ou a gente, quando fala de seguro, em pensar somente no prejuízo da mercadoria em si. Então, uma mercadoria embarcada numa carreta de R$1 milhão, ele perdeu R$1 milhão, perdeu uma mercadoria milionária, R$1 milhão. A seguradora está fazendo frente a esse 1 milhão, se tiver devidamente contratado a cobertura e tudo que precisa para fazer frente a essa perda. Só que ninguém pensa, ou muitos poucos pensam, que existem outros prejuízos do segurado que não estão cobertos ali, ele não vai ter. A marca dele que deixou de ser exposta, porque não tem a mercadoria para ir e ser colocada numa gôndola ou entregue para o distribuidor. A relação comercial desse segurado com o embarcador, porque ele deixou de entregar e, às vezes, o embarcador não tem essa mercadoria para ser exposta. Vamos pegar um exemplo hipotético, uma situação que a gente está aqui vivendo, todo esse problema dessa pandemia no Brasil. Imagina se a gente tem aqui um transportador fazendo o transporte de respiradores, que está em falta, está todo mundo, todo o governo atrás e tentando comprar respiradores para equipar os hospitais para fazer frente aos problemas do Covid-19. Imagina se tem um roubo, a gente faz a indenização desses respiradores, que seja uma carga avaliada em R$1 milhão. Só que qual é o prejuízo que isso vai trazer de não ter esses respiradores? Imensurável. Imensurável. Então, o sinistro tem que ser a última instância de proteção para um cliente. A gente tem que trabalhar previamente para evitar o sinistro. Se acontecer, a apólice tem que estar lá para dar o conforto para o cliente nesse sentido. É isso mesmo. Legal? Perfeito. Muito bom, gente. Eu acho que podemos concluir o nosso painel de sinistros com sucesso. Os principais pontos, eu acredito que nossa conversa antecipada nós não deixamos passar, tá? Sempre, claro, tentando mostrar para o corretor de seguros o nosso lado também, que eu falo, do lado da seguradora, do lado da reguladora, que o corretor e a FETransporte ficam entre o segurado e a seguradora, né? Então, nós, principalmente,
ficamos muito no fogo cruzado das informações, das solicitações. Então, a ideia disso aqui foi justamente mostrar os principais pontos, as principais dúvidas, e eu acredito que a gente teve sucesso nisso. Rafael, muito obrigado pela tua disponibilidade, pelas tuas colocações que foram muito bem feitas. Perna, mais uma vez também, meu amigo, muito obrigado pela tua participação. Acredito que a gente pode sair daqui com a sensação de missão cumprida em passar as orientações de forma correta para os nossos corretores e para os nossos segurados. Mais uma vez, muito obrigado e agradeço a você, corretor de seguros, a participação e nos vemos à próxima. Até mais.